passar, eu vou me consagrar a Jesus cada vez mais, sendo a Ele obediente, seguindo para frente e nunca para trás. Aproximando de mim cada vez mais, e este mundo de ilusão, de pecado e tentação, vou deixando para trás. O dia em que no céu com Jesus eu vou morar. Viver em santidade e ter paz a todo dia. E a cada dia que passar, eu vou me consagrar a Jesus cada vez mais, sendo a Ele obediente, seguindo para frente e nunca para trás. Com Jesus eu vou sempre andar e viver em sua luz. Assim os dias vão passando e o céu se aproximando de mim cada vez mais. E este mundo de ilusão, de pecado e tentação, vou deixando para Prezados irmãos, este hino ele retrata a alegria que nós sentimos de viver dia a dia com Jesus. Eu digo aos irmãos que viver uma vida e um dia após o outro com Jesus, com a Santa Avó e com o profeta Santo Irmão Aldo, é uma das mais belíssimas experiências de vida que nós podemos ter aqui nesta terra. Mas irmãos, Jesus, por outro lado, disse que se quiséssemos ser amigos dele, é preciso fazer o que ele nos manda. Irmãos, esta é a condição deixada por Jesus. Por isso que nesta oportunidade nós aproveitaremos o tempo para meditar em um importante ponto de doutrina, para o nosso conhecimento, especialmente para o nosso aprimoramento espiritual. Batismo, ato de fé e de justiça. Para esclarecimento desta verdade, temos a palavra e o testemunho de Jesus no seguinte trecho do livro de São Mateus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, isto é, com São João Batista.
junto ao rio Jordão para ser batizado por ele. Mas São João Batista opunha-se dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba branca, e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E depois disso continuou Jesus a pregar o evangelho do reino dos céus, mostrando que Deus o enviou ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso ele disse: quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eis aí uma grande verdade. Muita gente não deixa do mundanismo e não quer o batismo, porque ama as obras das trevas mais do que a Deus. E por este motivo tem medo que as suas obras sejam reprovadas. Dá-se, pois, o cumprimento da palavra da doutrina, onde diz: os tímidos não herdarão o reino de Deus, e serão lançados no lago de fogo. Outros não aceitam o batismo no reino de Deus, dizendo-se batizados já em sua infância ou nas águas, mas cresceram sem saber discernir o pecado, e assim continuam, ao invés de se santificarem e se aproximarem de Deus e dos seus santos. Continuam nas trevas, aceitando muito engano e costumes reprovados por Deus, vícios e mundanismo, e tornaram-se pessoas indiferentes para com Deus, tanto que se acomodam à vida devassa no mundo. Isto prova que ainda não nasceram do Espírito e nem das águas, pois continuam em trevas. Como afirmamos e estamos pregando, nestes dias veio para esta igreja apostólica o reino dos céus. Veio Jesus e este formou o Espírito Consolador, ou seja, a Santa Vó Rosa, à sua semelhança, conforme a sua doutrina que ensinamos, para que este Espírito nos revelasse toda a verdade e a vontade do Pai. Portanto, nós estamos na era do Espírito Consolador e do Supremo Pastor Irmão Aldo, o último profeta de Deus. Pois bem, ele, Santo Irmão Aldo, nos transmitiu a palavra do Pai, dizendo assim, ou melhor, ele, no caso Jesus, nos transmitiu a palavra do Pai dizendo assim: eu só aceito o batismo feito nesta igreja, isto é, a igreja apostólica, porque é realizado com santidade e muita consagração. E continuou Jesus ensinando a direção ao bispo Eurico e à missionária Odete, através da Santa Vó Rosa, dizendo-lhe que o Pai tomou esta decisão, a decisão de aceitar apenas o batismo da igreja apostólica, porque de muitos anos para cá, por não ter sido possível enviar antes o Consolador, não havia a verdadeira fé na terra. Irmãos, o que Jesus disse,
aos membros da direção no início da igreja, por meio da Santa Avó. Ele já havia dito há muitos e muitos anos, quando ainda estava aqui nesta terra. Jesus disse lá: porventura, quando vier o Filho do Homem, ele encontrará fé na terra? E disse Jesus ainda mais: eu quero que batizem todos os que se converterem e vierem para a minha igreja. Portanto, aí está a vontade soberana de Deus e também de seus mandamentos. Só ficam sem o batismo os que, por motivo muito justo, não puderem comparecer. Estes não pecam com isso, mas são justificados e salvos. Por exemplo, os doentes, os muito idosos que não possam andar e os que sejam impossibilitados de viajar por dificuldade do momento, os quais são justificados pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. As mães que possuem muitos filhos menores e não têm com quem deixá-los, também são justificadas. Entretanto, os que não creem e por isso não o querem, cometem pecado. O batismo nas águas, ele é realizado no tanque batismal, no pátio da sede da Igreja Apostólica em São Paulo, a fim de que seja inteiramente conforme a vontade do Pai, com toda santidade e consagração. Nosso Senhor Jesus incluiu o batismo como mandamento de Deus no ensino de sua doutrina e determinou que fosse praticado no seu reino, dizendo assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer, disse Jesus, e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Por conseguinte, foi Deus, por meio do seu Filho amado, quem disse esta verdade: quem crer e for batizado será salvo. Ele quer que todos os que creem e possam ser batizados, que o sejam nesta igreja apostólica. A idade mínima para o batismo é de 12 anos, como esclarecemos a seguir. Os jovens de 12 anos para cima podem ser batizados, salvo nos casos em que precise esperar por algumas circunstâncias da vida. E uma vez batizados, estes jovens são considerados adultos no espírito. Por isso devem observar a disciplina da igreja e dar um bom testemunho como se fossem adultos. Por esta razão os pais devem vigiar, pois são responsáveis por seus filhos, sabendo que, apesar de possuírem idade para o batismo, devem eles ser obedientes à nossa doutrina e à nossa disciplina, de modo que procedam bem em todo lugar e em casa também. Os jovens de 12 anos para cima, que já prestam serviços à igreja, como coralistas, por exemplo, devem ser batizados no primeiro batismo a ser realizado após o início de suas atividades no ministério. Continuando a narrativa do encontro com Nicodemos. Irmãos, por que continuando? Porque no boletim passado nós tivemos a apresentação deste ensino, deste encontro de Jesus com Nicodemos. Por isso que aqui a narrativa é com relação à continuação deste encontro. Quando o Senhor disse que lhe era necessário nascer da água, o apóstolo São João dá outro testemunho de São João Batista, dizendo: depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles, e São João Batista batizava. Ora, São João Batista batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizadas. Por conseguinte, para o batismo havia, portanto, uma necessidade de muita água. Nota-se aí, com muita clareza, que o batismo era feito nas águas e por imersão.
Aliás, houve a confirmação desta verdade pela revelação de Jesus através da Santa Avó Rosa, que orientou desde o início desta obra, e porque foi Ele, Jesus, que ensinou como devemos realizar. Em resumo, o batismo nas águas é necessário, e todos os que vêm para esta igreja devem ser batizados, por ser esta a vontade de Deus, de Jesus, da Santa Avó, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. É um ato de fé e também de justiça. É um sacramento de Deus que precisa ser praticado por todos os apostólicos que estão neste santo caminho e que ainda não o foram batizados. Entretanto, os que não puderem ser batizados, por motivo muito justo, estes serão justificados. Venham cumprir este sacramento em suas vidas e verão o quanto serão bem-sucedidos e bem-aventurados ao serem batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Consolador. Procurem organizar sua vinda, pois o próximo batismo será realizado no dia 4 de maio, sábado. Porém, o início do programa especial daquela semana será na quarta-feira, dia 1º de maio. Todos os que resolverem se batizar precisam preencher a sua ficha de batismo, na sua congregação ou aqui na sede, apresentando uma foto tamanho 3x4 e também os documentos de identidade e CPF. Então aqui está, irmãos, a mensagem para nós meditarmos hoje e também na reunião de amanhã. O batismo, irmãos, é um ato de fé, porque é neste momento em que a pessoa, ela declara publicamente, perante a igreja e também perante a presença dos santos e dos anjos, morrer, irmãos, para o mundo pecador e doravante viver apenas e tão somente para Deus. Então, irmãos, por esta promessa vem a importância deste ato, porque Deus, o nosso Pai, neste momento, como os irmãos sabem, como nós aprendemos, Ele esquece, Ele apaga tudo o que foi realizado antes deste importante sacramento. Sepulta o velho homem, retira da pessoa, do ser humano, a influência do pecado original. E então, neste momento, no momento do batismo, esta pessoa renasce para a vida, trazendo mais vida para o Espírito. Irmãos, eis aí a importância do ato do batismo. Mas aqueles que já foram batizados há alguns anos, talvez alguns já há 40, 50 anos, eu digo que este voto que o Senhor, que a Senhora fez há tantos anos, para Deus, o nosso Pai, tem o mesmo valor daqueles que fizeram no ano passado. Portanto, irmãos, o santo batismo, para nós que somos apostólicos, é um dos grandes momentos que precisam marcar a nossa vida espiritual. Se eu for perguntar a alguns irmãos, a algumas irmãs, dos momentos que marcaram a sua vida, momentos felizes e maravilhosos, irmãos, talvez muito rapidamente, sem pensarmos, virão momentos materiais que nós podemos sentir de uma forma mais concreta. Para alguns, poderá ser o dia do seu aniversário, talvez de uma irmã do seu aniversário de 15 anos. Então esta data ficou marcada para ela. Outros dirão que foi o dia do seu casamento, já há muitos anos, mas foi um dia que ficou marcado no seu coração. Outros ainda, foi o dia que terminaram um curso
concluíram o ensino médio, tiveram um diploma. São momentos, irmãos, que muitas vezes marcam realmente a nossa vida material. Mas, irmãos, na vida espiritual, há um momento que precisa ficar registrado na nossa memória, no nosso espírito, no nosso coração para toda a eternidade, que é o dia em que nós nos submetemos à presença de Deus e do seu Espírito, prometendo a Ele viver somente para Ele e fazer somente a sua vontade. Irmãos, é um momento maravilhoso de fé, de esperança, de vida espiritual. E voltando, irmãos, a respeito da necessidade deste novo nascimento, para um dia nós chegarmos nos céus. Então, certa feita, um homem chamado Nicodemos, um fariseu da época, conhecedor da lei, ele chegou até Jesus e diz: bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque não seria possível fazer tantos sinais, milagres, maravilhas, se não viesse da parte de Deus. E então Jesus, ele olha para Nicodemos, irmãos, conhecedor do espírito e do coração deste homem, e Jesus devolve uma resposta com as seguintes palavras: na verdade, Nicodemos, eu te digo, que se não nasceres da água e do Espírito, de modo algum verás o reino de Deus. Então este homem judeu, mestre da lei, ele não compreendeu as palavras de Jesus e ainda indagou Jesus dizendo: mas como pode, mestre, eu, um homem já sendo velho, nascer de novo? Porventura, tornará o ventre de sua mãe para nascer de novo? E então Jesus diz que este nascimento é o nascimento do Espírito, o Espírito que vivifica, que tem vida, que irá habitar nos céus. Porque, disse Jesus, o que é carne, mas o que é Espírito, é Espírito. Irmãos, Jesus está deixando bem claro neste ensino, que é necessário, se um dia nós quisermos estar nos céus, nós termos esta experiência de fé, ter um nascimento do Espírito, irmãos, e depois de passar por este momento, nós mantermos a vida no Espírito, por esta longa jornada que nós tivermos aqui na terra. Irmãos, aqui está o grande segredo de uma pessoa que realmente valoriza o ato do batismo. Porque no dia, e nos primeiros meses, talvez nos primeiros anos, o ato do batismo fica gravado, irmãos, de uma forma muito especial. Então, quando nós que moramos no interior, depois que nós passamos por este momento, por este sacramento maravilhoso, a gente volta cheio de vida, cheio de alegria, para trabalhar mais, para ajudar mais a Deus. Eu lembro, irmãos, de uma experiência própria, quando eu fui batizado, com 13 anos, eu me recordo que lá em 2003, eu voltei, irmãos, com mais vontade de ajudar, era corista ainda, mas foi neste momento que surgiu este desejo de ajudar mais o Santo Irmão Aldo, e um dia de ajudar na parte da pregação. Então, irmãos, para todos os que passam por este momento, voltam com esta certeza, com esta vida dentro do Espírito. O que ocorre é que com o passar dos anos, com o passar do tempo, alguns vão se esquecendo, vão perdendo as virtudes que receberam naquele momento, por descuido, por falta de vontade muitas vezes, de renunciar-se a si mesmo, como disse Jesus. Outros por ter dificuldade de carregar a sua cruz, como ordenou Jesus, por ser pesada, pelas dificuldades da vida, e então vão se cansando,
e vão esquecendo deste momento. Irmãos, há uma palavra a que São Paulo utilizou muito em seus ensinamentos, que é a palavra perseverança. Muitas e muitas cartas direcionadas às igrejas, o amado apóstolo São Paulo, ele utiliza esta palavra, pedindo aos irmãos na fé, para que estes perseverassem naquilo que aprenderam, porque sabiam de quem haviam aprendido, porque aprenderam de Jesus. Irmãos, então a perseverança é o que nós precisamos após o momento do batismo. Irmãos, e esta perseverança é o combustível que nos dá, irmãos, a suficiência de nós caminharmos bem com Deus e bem com nós mesmos. É a alegria de espírito, é a paz que nós precisamos sentir, irmãos. A alegria de viver, força para vencer as lutas, as dificuldades da vida. Tem pessoas que têm dificuldade de vencer os obstáculos. Tem dificuldade de vencer as lutas que muitas vezes se aproximam para nós. Lembre-se do que disse Jesus: digo-vos essas coisas para que em mim tenhais paz, porque no mundo vocês terão aflições, mas é possível vencer o mundo. Eu venci, disse Jesus. Então, irmãos, para aqueles que ainda não são batizados, pensem seriamente a respeito desta decisão. É uma oportunidade que Deus, o Pai, te dá, que Jesus, que a Santa Avó, que o nosso profeta te dá, de você renascer realmente no Espírito. E vocês terão uma experiência particular de uma vida com Deus e com os seus santos, de uma forma muito especial. Então, irmãos, e para aqueles agora que já foram batizados, que é o caso de muitos de nós, irmãos, vamos perseverar, é o que nos resta, viver bem com Deus, em observância à disciplina de nossa igreja, a doutrina que nos foi dada, irmãos, por Jesus, por meio da Santa Avó e do Santo Irmão Alto. Vamos muitas vezes, irmãos, se for preciso, renunciar àquilo que nós tanto queremos, porque não é bom para o nosso espírito. O apostólico, especialmente nós, irmãos, que tivemos o conhecimento na essência, nós precisamos ter freios, muitas vezes no falar, muitas vezes no agir, muitas vezes no pensar. Precisamos impor limites para nós mesmos. Irmãos, isto é o que nós precisamos ter em mente de uma vida para com Deus. Não há segredo para santificar o Espírito. É o que nós aprendemos de uma forma muito clara com o Santo Irmão Alto. Palavras, irmãos, muito perfeitas, como foram as palavras de Jesus. Só o que nos resta é observar. Os irmãos podem meditar numa palavra muito especial, dita por Jesus, quando ele diz assim: e naquele dia, qual dia, irmãos? O dia em que cada um de nós nos apresentaremos na presença do Pai. Então disse Jesus: naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós pregamos em teu nome, nós operamos milagres, maravilhas em teu nome. No caso nosso, quem sabe: Senhor, eu cantei no coral em teu nome, eu preguei na tua igreja, eu fui um diácono, eu fui uma diaconisa. E então Jesus disse que ele dirá neste dia para estas pessoas que não têm santificação no Espírito: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos,
Estas palavras de Jesus, ditas nestes exatos termos, não é para amedrontar a ninguém de nós, mas é para nós pensarmos, irmãos, que a nossa vida espiritual, ela é de maior importância do que a nossa vida material, que nós cuidamos com muito carinho, enquanto estamos vivendo aqui. Qualquer probleminha que temos, uma dorzinha, um probleminha de saúde, a preocupação nossa aumenta e nós já vamos procurar um recurso médico para solucionar. Irmãos, e aquela ferida espiritual que machuca, que te atrapalha, que provoca uma sensação ruim no espírito, o Senhor, a Senhora, nós precisamos buscar a solução, e a solução está em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Avó Rosa e no profeta Santo Irmão Alto. Então vamos buscar isso. Irmãos, vamos ser felizes, mas ser feliz com Jesus, porque o primeiro hino que nós ouvimos pelo coral, antes do início da reunião, diz assim, que a felicidade do homem depende muito do que ele faz. Guardem essas palavras, que eu deixo em vossos corações, e que a Santa Avó e o profeta Santo Irmão Alto vos abençoe grandemente. Amém.
Profeta de Deus, Santo Irmão Aldo, a tua igreja, parte dela, neste momento está reunida em oração. Nós queremos te agradecer, ó Santo Irmão Aldo, por mais esta belíssima reunião que tivemos, onde hinos maravilhosos foram entoados para louvar, glorificar e adorar primeiramente o nome de Deus, do seu divino Espírito Santo e do nosso Senhor Jesus. Cantamos hinos maravilhosos também, exaltando o Senhor, ó Santo Irmão Aldo, adorando a Santa Avó, reverenciando a nossa Mãe Virgem Maria. Nós temos muito que te agradecer. Ó querido Jesus, nós meditamos hoje em partes de sua doutrina, palavras que o Senhor deixou registradas nos livros sagrados, ensinamentos que pregou com tanta ênfase, com tanta autoridade e poder quando passou por aqui. Aquele ensino maravilhoso dado a Nicodemos. Ó Jesus bendito, que o Senhor possa, nesta igreja apostólica, que o Senhor próprio restaurou juntamente com Jesus, possa dar estas virtudes, possa abençoar os nossos irmãos que já são batizados, para que eles perseverem, permaneçam naquilo que aprenderam, sempre com muita fé. E aqueles que ainda não são batizados, que o Senhor possa dar este momento, esta oportunidade, para eles, de uma vez por todas, de uma forma decidida, por te amar, por valorizar tudo o que o Senhor fez, possam prometer a Deus, a Jesus, ao Consolador, morrer para o mundo de pecados e viver somente para ti. Ó Deus, nosso glorioso Pai, neste momento nós suplicamos a tua bênção preciosa, a unção e a virtude que seja derramada em favor de todos aqueles que neste momento estão em reunião, em oração com o Senhor. Também aos nossos internautas que neste momento, lá em suas residências, em seu trabalho, mas estão conectados com esta reunião, que esta bênção também alcance estes corações. E os senhores, ó amados irmãos, recebam a bênção de Deus, recebam a unção e a virtude do Espírito Santo do Pai, recebam também a paz gloriosa de Jesus, o nosso divino Salvador, a bênção preciosa das duas rainhas celestiais, Santa Avó Rosa e Virgem Maria Santíssima. E também recebam as bênçãos do nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo. Não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.